Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais que aparecem aí na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria do portal Político. A cúpula de Copenhague de quarta-feira é um passo para transformar a União Europeia em uma potência militar. Então, a Europa assumindo fronte contra a Rússia. O tema é justamente esse, continuamos a falar dessa questão aqui. Entro aqui no texto da matéria. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que já foi ministra da Defesa da Alemanha, não dá para esquecer, inclusive, só já volto para o texto, tá? Que a Ursula von der Leyen, a gente discutiu isso aqui no canal, segundo algumas fontes, ela era a favorita, ainda lá no governo Biden, para substituir o secretário-geral da OTAN anterior, que era o Stoltenberg. Claro que o escolhido foi o Mark Rutte, a gente sabe muito bem, mas algumas fontes apontaram que ela era a favorita do Biden para a função à frente da OTAN. Então ela tem essa experiência como ministra da Defesa da Alemanha, é uma figura que tem um grande servilismo em relação aos Estados Unidos, então ela reúne características que poderiam colocar ela à frente da OTAN. Então aí está ela liderando essa iniciativa de armamento da União Europeia. Então vou continuar no texto. Ela pressionou por uma discussão sem precedentes na cúpula sobre as capacidades militares da União Europeia, indo muito além do foco tradicional do bloco em comércio, antitrust e economia. Por quê? Porque a pauta é, para os Estados Unidos, empurrar o fronte contra a Rússia para a Europa, e a Ursula von der Leyen tem uma missão no meio disso tudo. Assim como Mark Rutte tem uma missão à frente da OTAN, que é fazer valer os interesses dos Estados Unidos, os interesses da indústria bélica dos Estados Unidos, na Europa. Não à toa a gente vê justamente ele atuando sempre nessa linha, né? Então os caras que ele representa estão do outro lado do Atlântico, né? Então ele representa os interesses da indústria bélica dos Estados Unidos, tanto que ele participa de eventos, né? O Mark Rutte, que é um político holandês, secretário-geral da OTAN, e ele sempre fala sobre a importância de promover cortes orçamentários nas mais variadas áreas para liberar dinheiro para investir mais em defesa, e lógico, né? A gente sabe muito bem que é a indústria bélica dos Estados Unidos que quer morder esse dinheiro aí, né? Então a gente continua falando aqui a respeito desses episódios e da exploração desses episódios dos tais drones misteriosos que estão voando por aí, né, invadindo o espaço aéreo dos mais variados países, passando perto de bases e gerando alertas. Existem muitos casos, poucas provas a respeito da origem desses drones, e o acúmulo de situações faz com que ninguém queira se perguntar a respeito da origem desses drones, ou seja, muitas acusações e poucas provas, e as acusações apontam, lógico, porque trata-se de setores da OTAN, as acusações apontam para a Rússia, até porque se os drones forem russos, como esses setores apontam, isso serve para gerar uma grande onda de pânico, de histeria, que autorizaria ou busca permitir que a sociedade europeia autorize mais gastos com defesa. Então, a tentativa de um clima de histeria que até agora não emplacou exatamente como esses setores queriam, mas ainda estamos falando a respeito desse cenário, tá? Ainda estamos falando a respeito da exploração desse cenário dos tais drones misteriosos que a OTAN acusa serem drones russos. Então, um caso vai sucedendo o outro, não se explica direito o anterior, mas o fato é que a Rússia é sempre acusada nessa história aí. Quando a gente fala de uma função armada da União Europeia, a gente já discutiu várias vezes isso aqui no canal, inclusive faz um certo tempo que eu não trago textos, né, artigos do Atlantic Council sobre isso para a gente explorar aqui, mas eu já fiz algumas vezes no passado, e a gente via ali uma preocupação que, lógico, ainda existe, né, que é uma União Europeia armada, ou seja, a Europa continental devidamente armada, mas não para ter autonomia. Essa é a grande discussão. A União Europeia deve ser uma extensão armada da OTAN. Ela deve agir como um complemento. Ela não deve rivalizar com a OTAN. E ela não deve, sobretudo, garantir que os países da Europa continental tenham autonomia. A gente não pode esquecer qual é o papel da OTAN. A OTAN é uma ocupação militar de interesse dos Estados Unidos
na Europa continental. Então, assim, é o braço armado dos Estados Unidos que ocupa a Europa continental. Esse que é o ponto importante. Por isso que a União Europeia não pode rivalizar. Porque se for para a União Europeia ser um braço armado e isso servir para dar autonomia à União Europeia, está rivalizando com aquilo que a OTAN quer. Então a União Europeia deve ser, dentro do projeto da OTAN, uma extensão do projeto dos Estados Unidos. E segundo algumas fontes, aí, segundo alguns setores, já que estamos falando de um evento que vai discutir uma União Europeia armada, já há uma guerra de baixa intensidade entre a Rússia e a OTAN, confronto que acontece na Ucrânia. A gente sabe muito bem, né? Quem está acompanhando aqui o canal ou não está acompanhando o canal, mas está observando adequadamente o que acontece na guerra da Ucrânia, sabe que o que temos ali não é uma guerra, não é meramente uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra entre Rússia e OTAN que acontece na Ucrânia usando a Ucrânia como bucha de canhão. Mas ali na Ucrânia tem mercenários, tem figuras que estão atuando, combatentes que atuam pela OTAN, que são chamados de instrutores, então há uma guerra acontecendo. O que está sendo colocado na mesa aí com o interesse de armar mais a União Europeia é expor esse fato de maneira controlada para conseguir justificar o armamento da Europa, né, o armamento da União Europeia. E lógico, se a gente está falando de uma União Europeia armada, e a gente sabe muito bem que a França joga muito bem com isso, a França é que quer abocanhar esse dinheiro dos pacotes voltados para a área da segurança e da defesa. E aí rola aquela disputa, que é uma disputa entre Estados Unidos e França, a indústria bélica dos Estados Unidos e a indústria bélica da França, por esse dinheiro. Não à toa a gente vê o quê? A gente viu uma discussão há algum tempo atrás sobre o Reino Unido querendo morder esse dinheiro. O que a França fez? E usando um argumento adequado, né? Bom, os caras saíram da União Europeia, houve o processo do Brexit. Agora os caras querem morder dinheiro? Não, né? A gente precisa garantir que isso é um problema para os Estados Unidos e para o Reino Unido. A França usa esse argumento, ele é um argumento sólido, né? Ora, se vai haver o desenvolvimento da indústria bélica da Europa, ela deve garantir o desenvolvimento para quem é membro da União Europeia. Esse dinheiro deve ficar aqui. E não deve ir para o Reino Unido, por exemplo, que não é membro da União Europeia, e muito menos para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, que nem faz parte da Europa. Então, o ponto é esse. E isso é um argumento difícil de quebrar, porque ele é um argumento sólido, realmente. O Reino Unido optou por sair da União Europeia. E os Estados Unidos estão do outro lado do Atlântico. Então, por que a França fala isso? Porque ela tem uma indústria bélica sólida, entendeu? Então ela está trabalhando justamente nesse sentido. E quando a gente fala de uma União Europeia armada, algumas perguntas são importantes, né? Primeiro, a gente sabe que esse armamento da União Europeia, ele se presta, pelo menos segundo os setores da OTAN, ele se presta a garantir que a Europa possa assumir o fronte contra a Rússia, fazendo um papel importante para o projeto dos Estados Unidos, ou seja, assumem a guerra dentro de um projeto de extensão da OTAN. Mas tem um ponto importante. A função é essa, mas a Europa tem condições de assumir sem a presença dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos vão para uma segunda linha, saem da frente, né, dessa linha de frente, e ficariam apenas vendendo armas, que é a posição que os Estados Unidos querem até para poder se dedicar a outros frontes. Esse é um ponto importante. Então, tem condições de assumir, porque o projeto é a Europa assumir, mas a questão é quanto tempo será necessário para a Europa ter essa condição de assumir um fronte contra a Rússia. E lógico, quando a gente fala de uma União Europeia armada, em termos burocráticos, isso libera realmente os Estados Unidos, embora seja uma jogada perigosa. Por quê? Porque uma União Europeia armada e a França trabalhando ativamente na União Europeia como membro, isso abre margem para a França ter um controle maior da situação. Isso dá uma autonomia maior. Quanto maior a força de armas, maior a possibilidade de autonomia. E a gente está vendo a França liderando esse processo. Então, em que momento pode haver uma ruptura do projeto dos Estados Unidos com esse projeto da Europa continental? Então, é um risco muito grande isso, né? Por isso que alguns setores da OTAN não querem uma União Europeia armada e preferem que esse projeto seja feito através da OTAN. Esse é um ponto importante porque o risco é menor. Mas tem outro ponto. Um projeto avançando de hostilidade contra a Rússia sob a bandeira da OTAN, isso abre risco para o envolvimento direto dos Estados Unidos numa guerra. Porque um ataque a um país membro da OTAN significa um ataque a todos os membros da OTAN.
Então isso puxaria os Estados Unidos, que são um país membro da OTAN. Então esse é um ponto que deve ser discutido, né? Mas existe ali o quê? O ponto positivo é, burocraticamente, em termos formais, uma guerra da União Europeia com a Rússia não envolve os Estados Unidos. Agora, uma guerra da OTAN com a Rússia envolve os Estados Unidos. Mas dar autonomia, dar armas à União Europeia não traz também autonomia à União Europeia? Como é que fica a OTAN, que é uma ocupação dos Estados Unidos na Europa continental? Os projetos não colidem? Aí fontes apontam uma tática híbrida, né? Que seria a União Europeia lidando com mar e terra e a OTAN lidando com capacidade aérea. Seria uma mescla de ambos, mas a gente volta para o problema para os Estados Unidos anterior, que é uma guerra direta aí, puxa obrigatoriamente os Estados Unidos para dentro de uma guerra, e não é isso que os Estados Unidos, que o governo Trump quer, pelo menos. Não quer o envolvimento direto, por quê? Porque ele quer se liberar para outros frontes e deixar a Europa se lascando numa guerra com a Rússia, até porque o intuito não é acabar com a guerra. O intuito é que a guerra possa ocorrer sem a presença dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso desgasta a Rússia e isso mantém a União Europeia dependente, vulnerável e comprando armas e, né, submissa em relação aos Estados Unidos. Mas aí alguns impasses são colocados. Se a Europa tem que assumir o peso disso tudo, a questão do endividamento é um ponto que vários governos levantam, né, e outra questão é cortes orçamentários. Se a Europa não cresce e precisa gastar mais no setor de defesa, naturalmente, ela vai ter que cortar de outras áreas. E isso vai levar não, isso já está levando, porque os protestos já estão acontecendo. Vai levar à perda de popularidade dos governos, a uma questão de crise de governabilidade, e isso piora o quadro na Europa. Ou seja, quando eu digo aqui que a agenda da OTAN é uma agenda de crise, é justamente disso que eu estou falando. Aí o que os Estados Unidos sugerem para resolver esse problema do dinheiro, né? Bom, se o endividamento é complicado e se cortar se mexer no orçamento é problemático, porque pode levar a protestos, por que não usar os ativos russos congelados para promover esse armamento? Só que aí tem um outro problema que se impõe e que a gente já discutiu aqui, que é a questão da crise de credibilidade, porque na prática isso é roubar dinheiro. Né? Estão roubando dinheiro da Rússia e entregando, ou para a Ucrânia, né, para dar um suporte à Ucrânia, que seria roubar o dinheiro russo e entregar para o seu adversário. E lógico, a gente sabe muito bem que o intuito não é dar dinheiro para a Ucrânia, é sim usar a guerra da Ucrânia para enriquecer a indústria bélica com o dinheiro russo. E se a Europa rouba o dinheiro e compra armas dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão roubando, né, indiretamente o dinheiro russo, até porque estão soprando essa ideia. Daí que vem todo esse jogo, entendeu? Só que muitos setores europeus econômicos não são idiotas, estão sentindo isso, e a crise de credibilidade que isso gera, porque vai ficar um grande problema para colocar dinheiro, porque todo mundo vai desconfiar que isso pode ser feito, e estão batendo contra isso, ou seja, existe um obstáculo colocado. E aí eu sei que você deve estar se perguntando o seguinte: o que diabos essa imagem do Francisco Ferdinando, né, do austro-húngaro Francisco Ferdinando, que deu ali origem, estopim para a Primeira Guerra Mundial, o que essa imagem está fazendo aí? Eu trouxe essa imagem por quê? Porque esse texto do Portal Político cita que algumas fontes, né, algumas fontes europeias temem um momento Francisco Ferdinando, um momento Franz Ferdinand, que seria o quê? Que seria, diante de um cenário onde existem muitos focos de tensão, muitas situações tensas por todos os lados, e a gente está falando aqui dessa situação dos drones e não só disso, mas a situação dos drones alimentam esse cenário instável. No meio de tantos focos de tensão, uma situação muito grave pode vir a acontecer e iniciar uma guerra direta entre a Europa e a Rússia, o que seria uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia. Daí vem aquela divisão de alguns setores que apontam, bom, é melhor armar a União Europeia, porque burocraticamente, oficialmente, fica mais fácil de lidar e manter apenas a Europa nessa guerra e não os Estados Unidos, porque o projeto dos Estados Unidos é que a Europa assuma isso e, principalmente, assuma o custo disso comprando armas dos Estados Unidos. Porque a posição que os Estados Unidos mais gostam e a forma que eles têm de fazer guerra de maneira mais eficaz ao longo da história é quando eles ficam de fora o máximo possível
armando, ganhando dinheiro com a guerra e fragilizando seus adversários, inclusive também fragilizando seus aliados. Então, historicamente, esse é o jogo dos Estados Unidos. Por isso, uma União Europeia armada poderia ser um bom negócio, mas isso também abre possibilidade, como eu já falei, para que a autonomia cresça na União Europeia. Então o ponto é esse, alguns setores temem justamente esse momento Francisco Ferdinando, mas a gente pode fazer uma outra leitura a partir do próprio modus operandi desses setores beligerantes, que é a produção de um fato, que é um ataque de bandeira falsa, que eu coloquei como pergunta ali, que possa acelerar essa guerra, ou possa acelerar, ou adiantar ainda mais a tensão. Não caminhando para uma guerra, mas chegando a um cenário de pré-guerra. Aí alguma liderança pode ser morta, assassinada, pelos setores ligados à OTAN, e essa conta seria colocada, isso aí seria colocado na conta da Rússia, isso é uma possibilidade. Assim como esses drones vários que estão por aí, né, ninguém garante que não são drones que não tem nada a ver com a Rússia, até porque não provaram nada do contrário, que são ataques de bandeira falsa ou invasões de bandeira falsa, né, que são forjadas para culpar a Rússia. Esse é um ponto importante. Então, quando eu vejo um texto de um portal que não é crítico da OTAN, muito pelo contrário, né, que tem uma visão para a OTAN, como portal político, citando fontes que falam sobre o risco de um momento Francisco Ferdinando, Franz Ferdinand, que trata-se ali da questão do assassinato do arquiduque que gerou o estopim para a Primeira Guerra. Claro que não é o motivo todo, uma guerra não começaria por causa do assassinato de um arquiduque da Áustria-Hungria, lógico, mas é o estopim e a partir dali uma série de desenvolvimentos acontecem, um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro e a coisa termina na guerra, né? Então o ponto é esse. Sabendo que esses caras agem como agem, eu, se fosse uma liderança europeia, eu já andaria por aí com o máximo de segurança possível, porque pode um episódio desse tipo ser forjado, um atentado terrorista, até porque a gente sabe muito bem que tem o capanga, a OTAN tem um capanga que faz serviço sujo aí, né, que é a Ucrânia, a inteligência ucraniana, tem alguém em quem desovar as culpas, né, e bom, né, é preciso ver que se alguma liderança de algum país membro da OTAN pode ser alvo disso para disparar um processo, né? Inclusive mataria dois coelhos com uma cajadada só. E já que estamos falando de Áustria-Hungria, né, o Viktor Orbán é uma figura indigesta. Eu não estou aqui dizendo que eu li nada, fonte nenhuma, estou fazendo só uma associação, estou brincando com as ideias aqui, tá? E estou brincando de maneira perigosa, porque estamos falando aqui de um cenário complicado. Só estou criando, né, conjecturas a partir do histórico desse pessoal, de como eles agem, para a gente pensar a respeito. E claro, né, vocês fiquem à vontade para comentar aí a respeito, né, do que vocês pensam sobre isso. E já que estamos falando em tensão na Europa, eu vou aproveitar o momento para colocar essa questão aqui também, que diz respeito a setores na Suécia que querem fazer avançar o programa nuclear sueco, né? Querem, inclusive, alguns setores apontam, a produção de armas nucleares suecas, sendo que, lógico, existem dúvidas a respeito da capacidade da Suécia para produzir armamento nuclear, isso tem setores que jogam contra, até porque, repito aqui, lembrando, a Suécia tem uma indústria bélica bastante interessante, tá? E com o armamento nuclear, a gente sabe muito bem, também vem a autonomia. E autonomia na Europa é tudo aquilo que os Estados Unidos não querem. Então, se a Suécia, que tem uma formidável indústria bélica, desenvolve o seu armamento nuclear, isso dá mais autonomia. Aí é mais concorrência de um país com armamento nuclear e com uma grande indústria bélica, com uma boa indústria bélica, em relação aos Estados Unidos. E que eu estou dizendo também por quê? Porque esse é o caso da França, né? A França é justamente esse caso. Um país que tem uma formidável indústria bélica, tem armamento nuclear, o que lhe dá mais autonomia, e isso explica muitos dos atritos da França com os Estados Unidos. A gente vê agora alguns setores na Suécia defendendo isso também, lembrando que a Suécia é um dos caçulas da OTAN, né? Junto com a Finlândia foram os últimos dois países a ingressarem na OTAN e há essa discussão acontecendo no ambiente político e militar da Suécia. Agora vamos falar a respeito do segundo tema em destaque aqui no vídeo de hoje, segundo tema que aparece na capa do vídeo para vocês,
que diz respeito a essa questão das informações confidenciais dos Estados Unidos, eu já estou na matéria, que alertam sobre os preparativos da China para a invasão de Taiwan. E uma diferenciação importante aqui, né? Uma coisa diz respeito a setores nos Estados Unidos discutindo uma preparação da China para invadir Taiwan. Outra coisa é isso ser um fato, tá? Vamos debater isso com algum cuidado, entra aqui no texto da matéria. Um relatório confidencial da inteligência militar dos Estados Unidos, visto pela ABC, diz que a China está rapidamente aumentando a frota de balsas comerciais do país, fazendo alterações em balsas comerciais, já vou discutir com vocês isso também. Até porque eu já discuti esse tema, eu acho que umas 2 vezes, mas faz um tempo que eu não toco nessa questão de alterações que a China está fazendo em balsas, né, adaptações para fazer um uso militar. Isso realmente está acontecendo, tá? Agora, isso estar acontecendo e ser a preparação da China para invadir Taiwan, existe um abismo de quilômetros aí, né? Está rapidamente aumentando a frota de balsas comerciais do país para se preparar para uma invasão de Taiwan. Uma coisa importante, Taiwan é parte integrante do território chinês, com autonomia administrativa, e os Estados Unidos trabalham com o governo de Taiwan para promover o separatismo, tá? Só para a gente pontuando certinho aqui a discussão. O relatório é do início deste ano e foi preparado por membros da Agência de Inteligência de Defesa para o Pentágono. Então, importante, sim, uma coisa é uma acusação dos Estados Unidos, outra coisa é isso ser um fato, ou seja, uma preparação da China para uma invasão. Tanto é que a China falou que não tem nada a ver com preparação para a invasão. Assim como promover um exercício militar não significa iniciar uma guerra, isso aí não tem nada a ver com preparação para invadir Taiwan. Até porque a ideia da China é promover uma reunificação, uma unificação de Taiwan de maneira política, né? Uma lenta, gradual e contínua. Agora, se houver a tentativa de estimular o separatismo e impedir essa unificação completa de Taiwan com a China e acabando com a autonomia administrativa, e a China falou que realmente os meios podem ser militares. Aí, conforme a matéria colocou, são balsas que estão sendo adaptadas para uso militar, para que possam transportar tanques e outros equipamentos para uma invasão de Taiwan, caso isso seja necessário, né? A China colocou que o intuito não é promover o caminho militar, até porque o caminho militar ele é mais custoso, né? Ele é mais problemático, isso tem um custo maior, e em todos os sentidos, né? Um custo político, um custo militar, um custo econômico. Então isso geraria um ambiente regional complicado, abalaria a economia global com certeza, né? Uma situação desse tipo em Taiwan. Então é o seguinte, a China prefere o caminho político, que é lento, gradual e contínuo de unificação, para a unificação de Taiwan, ali, né? Para reintegrar Taiwan completamente, né? Taiwan já é parte da China e os países reconhecem isso, a maior parte dos países reconhece isso. Agora a questão é acabar com a autonomia administrativa e com essa ambiguidade que existe em torno dessa questão. A China diz o quê? Que isso é uma preparação para um ambiente de crise, que ninguém é bobo, todo mundo está vendo o que está acontecendo ali. Todo mundo sabe que essa ambiguidade que diz que Taiwan é parte da China, mas tem autonomia administrativa, é uma ambiguidade construída lá atrás, quando se chegou a um acordo, que inclusive os Estados Unidos assinaram, né, reconhecem esse princípio, que é o princípio de uma só China, autonomia administrativa, e Taiwan faz parte da China. Mas os Estados Unidos trabalham nessa ambiguidade para que nunca a China possa integrar completamente Taiwan, então reintegrar completamente. Então esse é um ponto importante. Então o que a gente vê? Os Estados Unidos trabalhando pela autonomia completa e independência, embora não admitam, e a China trabalhando para que Taiwan seja efetivamente parte da China, inclusive perdendo a autonomia administrativa. Então vai acontecer uma coisa ou outra. Ou parte da China ou autonomia administrativa, né? Os dois não vão poder coexistir. E como a China coloca, preparação não é ameaça, preparação é preparação. Agora, se isso pode ser visto como dissuasão, estaremos prontos para um ambiente de crise, não pisem na bola? Pode ser. E isso é uma mensagem enviada para movimentos separatistas. E o governo atual de Taiwan é um governo
que abraça o separatismo, e a China está sempre fazendo operações para dissuadir o governo de fazer isso, e não existe concordância dentro de Taiwan sobre essa questão. Tanto é que o Kuomintang, que é oposição, ele critica esse movimento perigoso do partido no governo em Taiwan. Né? E olha que o Kuomintang, para quem, né, conhece um pouquinho da história ali da China, sabe muito bem o que significa o Kuomintang defender uma posição e ser uma conexão para diálogo com o Partido Comunista Chinês. Então a gente tem uma grande virada na história, né? Porque sempre foram grandes adversários. Hoje a voz da razão em Taiwan é o Kuomintang, que aponta a irresponsabilidade do governo atual de Taiwan ao fazer o jogo dos Estados Unidos, de tensionamento com a China. Por quê? Porque isso gera problemas para a China, gera instabilidade regional, sendo que se começar uma guerra e as buchas de canhão dos Estados Unidos entrarem nessa guerra, como a gente sabe que os Estados Unidos vão estimular, isso gera um enorme confronto e uma área produtora de tecnologia, a quarta revolução industrial, sobe no telhado. Se começar uma guerra por causa de Taiwan, quem comprou tecnologia comprou, quem não comprou, né? Esse é o ponto. Há um grande problema aí. E, ao meu ver, esse é um dos motivos para a guerra ainda não ter começado, inclusive por parte dos Estados Unidos, né? Como eu estava colocando aqui, né? A grande dúvida é meios políticos ou meios militares? A China coloca que isso depende de Taiwan, do comportamento de Taiwan. Que a integração pode ser lenta, gradual e contínua por caminhos pacíficos, ou pode ser pela via militar, que é muito mais dolorosa para todo mundo, né? Isso aí vai ser bem mais problemático. E claro, a partir do momento em que algo começar em Taiwan, isso vai servir para os Estados Unidos colocar ainda mais sanções sobre a China. E daí vai vir uma enorme onda de choque que vai detonar a economia como um todo. E coloquem no centro disso o setor tecnológico. E como eu falei antes, é o fim da ambiguidade. Ou Taiwan é parte da China ou tem autonomia. Essa ambiguidade de parte da China com autonomia administrativa, como eu sempre coloco aqui, ela tende a acabar. Aí quem vai prevalecer nessa coisa? A posição dos Estados Unidos ou a posição da China sobre o assunto? Essa é a questão que está colocada. E lógico que nessa preparação para esse ambiente de confronto já existe um movimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já movimentam as suas peças, já movimentam as suas buchas de canhão. Já devidamente recrutadas, e isso é bastante claro, Japão, Filipinas e Austrália. Japão e Filipinas têm uma posição estratégica em relação a Taiwan. Basta observar ali, né? Eu até fiz umas setas ali no mapa, mostrando como o Japão e Filipinas são importantes. E existe presença militar dos Estados Unidos, tanto no Japão quanto nas Filipinas. Um outro país que tende a entrar, mas eu não destaquei aí, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é militarmente ocupada pelos Estados Unidos, não tem autonomia. Então também é algo que participará dessa guerra, muito embora, se houver, né? Claro, não estou dizendo que vai ter uma guerra. Mas é preciso observar também, aí eu trago um outro ponto, né? Que é a importância da Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte. Então os Estados Unidos têm ali uma atenção especial da Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte, que é rival dos Estados Unidos. Então colocar todo o esforço num ponto acaba desguarnecendo o outro. Por isso que eu destaquei Japão e Filipinas, destaquei a Austrália também. A parceria, entre aspas, AUKUS, tem essa função, que é essa questão dos submarinos nucleares, que é uma parceria Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Dá um papel à Austrália nessa questão, além de ter roubado a Austrália de uma parceria de submarinos com a França, já falamos sobre isso aqui, mas as buchas de canhão já estão sendo devidamente preparadas. Né? Eu destaquei ali Japão, Filipinas e Austrália, mas tem outras. Coreia do Sul pode ter papel? Pode, mas aí é preciso ver que tipo de peso se dá a questão da Coreia do Norte e que tipo de peso se dá a questão de Taiwan em termos de Coreia do Sul. Por isso que eu fiz essa diferenciação aí, não destaquei a Coreia do Sul. Aí como eu coloquei antes, né, como eu discuti com vocês antes, e já falei outras vezes aqui também, uma guerra agora, o que não está colocado, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se uma guerra acontecesse agora, isso geraria um apagão tecnológico. Primeiro por causa da dependência de semicondutores de ponta em relação a Taiwan. Taiwan é um grande produtor de semicondutores de altíssima tecnologia, né, com uma margem pequena de erro em grande escala, né? E
E isso é difícil de transferir, esse tipo de produção. Ah não, quem quer produz. Não é bem assim, né? É uma tecnologia bastante complicada. Tanto é que os Estados Unidos estão tentando internalizar essa produção de semicondutores, assim como Taiwan faz, levando para o seu território essa produção, e está difícil de produzir. Por causa do ecossistema produtivo dos Estados Unidos, por causa da qualidade da mão de obra dos Estados Unidos, e muitas empresas de Taiwan estão perdendo dinheiro ao continuarem nos Estados Unidos. E isso já discutimos, inclusive, a partir de uma matéria que apontou que setores empresariais de Taiwan estão insatisfeitos, porque forçar a barra nos Estados Unidos, e realmente são forçados a isso, porque né, os Estados Unidos ali têm uma relação de mando em relação ao atual governo de Taiwan, isso é promover um atraso. Então Taiwan acaba sendo prejudicado justamente por isso, de forma que se uma guerra começa e Taiwan tem essa projeção na produção de semicondutores de altíssima tecnologia, o mundo fica com problemas. E segundo ponto, uma guerra nessa região acerta vários grandes produtores de tecnologia de ponta. Por isso que eu sempre coloco aqui, né? Não para fazer alarmismo, mas só para a gente conseguir entender a gravidade de que seria uma guerra por Taiwan, que é, sentiu que uma guerra vai começar daqui a pouco, a coisa está escalando, já compra a tecnologia que tu tem que comprar, porque depois a coisa vai ficar bem mais complicada, né? Por quê? Por causa de Taiwan, sim, mas por causa de todo mundo que produz tecnologia ali no entorno e que vai ser arrastado para dentro dessa guerra fatalmente, né? Até porque muitos que produzem tecnologia não têm autonomia para dizer não para os Estados Unidos, por exemplo. A gente pega o caso do Japão e o caso da Coreia do Sul, são militarmente ocupados pelos Estados Unidos. Eles vão dizer não para os Estados Unidos? Eles conseguem dizer não? Esse que é o ponto. Mas temos algumas outras questões a colocar. Por exemplo, o Trump já falou, e ele falou isso ao longo das eleições, a respeito da dificuldade de encarar a China no que tange essa questão aí de uma disputa por Taiwan. Por quê? Porque a China ela tem um amplo poderio e um amplo alcance e controle das operações no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos estão longe e com vários problemas para conseguir competir com a China nesse sentido. Então, o que o Trump colocou ao longo das eleições? E lógico, ele pode ter feito essa fala justamente porque ele sabe que o povo dos Estados Unidos não quer uma guerra com a China, quer o dinheiro sendo gasto dentro dos Estados Unidos. Mas ali, por força do interesse eleitoral ou por algum raio de lucidez, ele falou algo óbvio e lógico e sensato, que é, bom, se começar lá, a gente não tem como se contrapor, né? Os Estados Unidos mal conseguiram respirar e a China já fez uma série de movimentos extremamente destrutivos contra o adversário. Então esse é um ponto importante, né? Isso é realista por parte do Trump falar uma coisa dessa. Nas eleições, tudo bem. Interesse eleitoral, tudo bem. Mas a coisa é verdadeira mesmo, né? E por falar em prudência do Trump em relação à China, é preciso colocar a seguinte questão. O Trump tem uma prudência, apresentou lá nas eleições uma prudência em relação à China quando falou sobre a questão de Taiwan? Sim. O Trump vem pressionando Taiwan? Sim. Quer que Taiwan gaste mais com armas? Sim. Taiwan confia no Trump como confiava no Biden, o governo de Taiwan? Não. Então Taiwan tem uma situação complicada. O Trump tem uma posição de maior distanciamento, até porque o Trump quer negociar mais com a China. Ele está desesperadamente aí precisando apresentar algum bom acordo com a China. A questão do TikTok já deu ali para ele um respiro em termos de apresentar resultados, né? Tanto é que ele fez uma ampla propaganda em cima dessa questão do TikTok nos Estados Unidos. Mas alguns setores colocam o seguinte, né? Que o Trump está nesse contexto de negociação com a China e ele pode deixar os separatistas na chuva em Taiwan para conseguir um bom acordo com a China. E esse bom acordo pode ser apresentado e se o Trump, por exemplo, oferecer ali os movimentos separatistas para a China em troca de um bom acordo, né? A questão de Taiwan é uma questão central para a China. Então, quando o Trump coloca isso na mesa, ele faz realmente a China olhar com mais cuidado para a questão. Até porque a China busca uma integração completa, uma reintegração completa, pela via política. Então, tudo que fugir do caminho militar, para a China é melhor porque o custo é menor. Não porque a China não tenha poderio para fazer, mas porque a China não quer fazer dessa forma. O custo depois de administração de uma situação desse tipo em Taiwan
para uma reintegração pela via militar é super complicado, depois combater movimentos de guerrilha né, por todos os lados. Então é uma coisa difícil. Então realmente a China prefere o caminho político. E o Trump pode botar isso na mesa, por quê? Porque dependendo do momento em que isso acontecer, a situação do Trump pode estar pior ainda. Então a China pode estar trabalhando em cima disso, deixando essa possibilidade justamente para o Trump colocar isso na mesa, né? Olha, a gente pode discutir e a questão de Taiwan é importante para nós. Aí lá no final se apresentar um grande pacto, onde Taiwan, o governo de Taiwan ficou na chuva, né? O atual governo de Taiwan ficou na chuva, os separatistas ficaram na chuva, e o Trump conseguiu um grande acordo com a China que envolve reduzir a tensão em torno de Taiwan, não se intrometer tanto na questão de Taiwan. Até porque o Trump está sob pressão econômica. Então vários setores nos Estados Unidos podem pensar, bom, dane-se isso aí, né? Consiga um bom acordo aí, faça com que a China pare de bater com porrete mineral na nossa cabeça. Isso já seria um grande avanço. E quanto mais a situação passar, mais o tempo passar, pior é para o Trump a situação. Não tenham dúvidas disso. Dependendo do cenário eleitoral do ano que vem, se a coisa for realmente ruim para o Trump nas eleições de meio de mandato, a outra parte do governo do Trump pode ser uma coisa completamente bizarra para ele, né? Porque pode ser bem pior do que já vem sendo, porque agora ele ainda tem um nível maior de controle. Se o próximo cenário eleitoral for ruim para ele, cara, ele vai estar ainda mais vulnerável. E aí a China vai pintar e bordar ainda mais em cima do Trump, né? Agora, vamos falar a respeito desse plano do Trump, ou pelo menos que foi apresentado pelo Trump, para acabar com a guerra em Gaza. O que o Trump está tentando fazer? E lógico, fazendo isso em parceria com o Netanyahu, né? Tanto é que o Netanyahu, ele está nos Estados Unidos, conversou bastante com o Trump, e esse plano de paz foi apresentado pelo Trump justamente nesse contexto da visita do Netanyahu. E a gente sabe muito bem que tipo de relação o Trump tem com o sionismo. O Trump ele funciona como uma espécie de office boy do sionismo, assim como boa parte dos setores políticos nos Estados Unidos. Então é lógico que esse plano aqui tem o aval de Israel, tem o aval do Netanyahu. E se tem o aval de Israel, a gente sabe muito bem, né, como é difícil engolir isso aqui. Agora tem outro ponto. Esse plano apresentado pelo Trump, ele rivaliza com o plano que outros setores estavam apresentando, né, e essas ideias vinham sendo criticadas por Israel. Tanto num plano quanto em outro, o que a gente sabe? Os palestinos não terão um governo autônomo, né? E aí, olhando os dois planos, eu discuti o outro com vocês bastante aqui, a ideia é qual? Um governo palestino fantoche, de fachada. Esse plano do Trump é qual? É uma transição, sabe-se lá de quanto tempo, né, para a construção de um governo palestino de fachada. Então, esse que é o ponto, entendeu? Por um caminho, seja aquele caminho lá defendido por lideranças europeias e costurado com países do Golfo, ou essa ideia apresentada pelo Trump, que foi costurada com Netanyahu, as duas terminam com os palestinos sem autonomia nenhuma. Então a questão é, o Hamas sai fora, o Hamas é o governo de Gaza, e no lugar do governo de Gaza, no lugar do Hamas, fica um governo de transição e depois um governo palestino de fachada, né, com algo como um Fatah ainda mais desidratado, né, se é que isso é possível. Diz a matéria, o Trump propõe plano de 20 pontos para acabar com a guerra em Gaza. Não vou trazer todos os 20 pontos, vou destacar algumas questões importantes aqui, né? Claro que alguns pontos estarão, mas não vou destacar todos. Entrou aqui no texto da matéria. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, disse que estamos muito perto de acabar com a guerra em Gaza após se reunir com o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Ele chamou a segunda-feira de um dia histórico pela paz, ao falar em uma entrevista coletiva com Netanyahu ao seu lado. Tem um ponto, né? Isso aqui também faz parte do jogo do Trump para buscar o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Ele está fazendo todo um cenário aí de que está acabando com as guerras, de que é um pacifista. A gente já falou, a gente já viu que não é nada disso, né? A gente já falou várias vezes sobre essa questão. Mas isso aqui é mais um trabalho do Trump nesse sentido. Aí a proposta do Trump traz o quê? Ele vai presidir um conselho de paz, um conselho da paz, ele vai estar à frente aí desse Conselho da Paz, que tem uma função de promover uma espécie de governo de transição. Antes mesmo dessa proposta ser apresentada
pelo Trump, já se falava, tanto é que eu ia discutir um outro tema hoje com vocês aqui, que falava a respeito da função do Tony Blair no meio disso tudo. É uma matéria de 2 ou 3 dias atrás, que já colocava a questão do Tony Blair ali no meio. Aí quando eu estava quase gravando o vídeo, entrou essa questão do Trump, deu tempo de atualizar a discussão. Inclusive eu mantive muitos pontos que eu discutiria falando a respeito do Tony Blair. O Tony Blair, ele cabe aqui também porque o Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico e uma figura que, né, tem um passado terrível quando a gente fala de Oriente Médio, tem outras coisas também, mas como estamos falando aqui de Oriente Médio, é importante, e para os palestinos é trágico. A figura do Tony Blair é algo terrível para os palestinos, ele não tem qualquer apreço pela causa palestina. Quando a gente volta e fala, por exemplo, o tema do Iraque, por exemplo, pesquisem sobre as coisas que o Tony Blair fez, no que diz respeito à invasão do Iraque e todo aquele processo. Então ele é uma figura nefasta para a questão do Oriente Médio. E ele terá um papel nessa transição. E isso já vinha sendo discutido por várias matérias antes do Trump apresentar a ideia. Então o Tony Blair, ele é colocado também na proposta do Trump como uma figura que fará parte desse processo de transição. Então isso é péssimo para os palestinos, isso é péssimo para toda a região que o Tony Blair possa fazer parte de um contexto ligado ao Oriente Médio. Tá? Esse processo prevê o quê? O desarmamento dos palestinos, leia-se retirar as armas do Hamas, dissolver o Hamas como força armada, e isso significa o quê? Perda completa de autonomia, assim como desarmar o Hezbollah no Líbano, que o Hezbollah, grupo político libanês, assim como desarmar o Hezbollah acaba com a soberania libanesa, desarmar o Hamas acaba com a soberania palestina, a soberania na faixa de Gaza, e esse é um ponto importante. E o que se quer para a faixa de Gaza? Que algo na linha de um Fatah desidratado, a autoridade palestina desidratada, seja colocado à frente da faixa de Gaza, servindo apenas para acalmar os ânimos, ou seja, viu, os palestinos têm um governo, mas não governam. Aí, se o Hamas ele recusar essa proposta irrecusável do Trump, o que vai acontecer? O Trump disse que os Estados Unidos entrarão na linha de frente, ajudando Israel a destruir ainda mais a faixa de Gaza e, né, ele não disse destruir ainda mais a faixa de Gaza, ele falou acabar com o Hamas. Como se os Estados Unidos já não estivessem envolvidos nisso. Então, tem um jogo discursivo aí. Agora a gente vai entrar com tudo para botar e quebrar. Não estavam até agora? Como se os Estados Unidos não fossem os fiadores de todas as barbaridades que Israel comete ao longo da sua história. Mas o fato é, isso aí é a típica negociação ao estilo do Trump, né? Isso aí não é negociação, até coloquei ali, é uma negociação não, né? Isso aí é uma arma na cabeça. Que é uma questão da ameaça, né? Ou você faz ou você faz. É aquela questão que foi colocada quando a gente discutiu o Irã. Ou você acaba com o programa nuclear, ou a gente vai destruir o programa nuclear, ou seja, ele não tem saída nesse caso, né? Então essa é a proposta que está sendo feita. E quando a gente pega aquela proposta que os europeus, lideranças europeias estão costurando junto com e que é apoiada por setores do Golfo, ou os palestinos ficam sem um governo e pelo Trump, ou os palestinos ficam sem um governo. Então o que a gente sabe os palestinos não terão um governo autônomo, esse é o ponto. O fim do Hamas na faixa de Gaza significa isso, né? O fim de um governo autônomo, já que, mas não tem a Cisjordânia, mas tem o Fatah lá, né? Por isso que eu estou dizendo que é o fim da autonomia. Até porque pelas últimas eleições que aconteceram na faixa de Gaza, nos territórios palestinos, o Hamas venceu. Quem não aceitou o resultado foi o Fatah. Então aí que tá. E o Fatah, né? A gente já falou bastante sobre a figura do Mahmoud Abbas e o próprio comportamento do Fatah como governo da Cisjordânia, né? Aí vem outro ponto que eu sei que vocês vão também desconfiar, porque é de se desconfiar. Uma saída gradual de Israel de Gaza. A gente já viu essa história antes. A gente olha para o caso do Líbano, o que foi acordado no cessar-fogo? Era, de parte a parte, promoverem ali um recuo. Israel se comprometeu a se retirar gradualmente do sul do Líbano. Saiu, não. O Hezbollah cumpriu a sua parte e Israel não cumpriu. Aí mais um ponto que aparece é a anistia para os combatentes do Hamas. Aí é outro ponto, né? Vai acreditar nos Estados Unidos e Israel?
Essa é a grande questão. A pergunta que fica também aí, que me vem à cabeça, eu não coloquei como tópico, é como é que os setores que dão base para o Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, vão, vão se comportar diante dessa proposta, porque a proposta lá dos países europeus e dos países do Golfo, de um Estado palestino fantoche, eles não queriam. Então, eles não gostam dessa ideia. Eles querem realmente uma anexação de Gaza como se fosse território de Israel, entendeu? Agora, vamos falar a respeito dessa posição absurda dos Estados Unidos a respeito de Brasil e Índia. Trago a seguinte matéria. Os Estados Unidos precisam consertar países como Índia e Brasil. Já vamos entrar nesse, o que significa consertar, né? Disse o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, que aparece na foto para vocês. Entra aqui no texto da matéria. O Lutnick disse que esses países precisam entender que, se você quiser vender para os consumidores dos Estados Unidos, terá que cooperar com o presidente dos Estados Unidos, ou seja, terão de se submeter. A ideia de consertar é justamente isso, né? Vocês têm de se submeter aos Estados Unidos. Além da Índia e do Brasil, o Lutnick também mencionou países como Taiwan. Taiwan não é um país, tá? Por isso que eu botei um ponto de interrogação. Estou corrigindo a matéria, não é um país, tá? Taiwan é parte integrante do território chinês. E Suíça, que tem questões comerciais não resolvidas com os Estados Unidos. O que significa questões comerciais não resolvidas com os Estados Unidos? É se submeter comercialmente aos Estados Unidos. Isso é o que ele está colocando aí, né? Aí, conforme eu comentei com vocês, consertar é o que? É se submeter. E a gente sabe muito bem que, na linguagem política do Trump, submissão é um caminho para mais submissão. Quem cedeu um pouco pode ceder sempre um pouco mais. Quem cede um pouco mais pode ceder mais e assim por diante. Basta ver a forma como o Trump trata, os Estados Unidos tratam os seus aliados. Cedeu, pode ceder mais. E a humilhação não acaba nunca. De forma que é o comportamento do governo da Índia e do Brasil que estão explicando o freio maior dos Estados Unidos em relação a esses países. Se o Narendra Modi e o Lula, logo de saída, tivessem se submetido aos Estados Unidos, estariam numa situação terrível. Foi a resistência em relação à investida do Trump que garantiu uma situação de, digamos, menos desconfortável. Se tivessem se submetido, teria sido horrível. Por quê? Porque o Trump é assim, a linguagem que ele conhece é da força. De forma que não tem nada de negociação, horizontalidade, não. Se ele conseguir fazer o que ele quer, ele vai e que vai pedir cada vez mais. E se ele sofrer alguma resistência e ver que essa resistência oferece um dano que não vale a pena ele pagar, ele recua. Então ele fez isso, ele fez ameaças muito grandes ao Brasil, ameaças muito grandes à Índia, e depois ele recuou em vários pontos. Por quê? Porque ele viu que não tinha como avançar muito mais, né? Até porque isso volta contra a economia dos Estados Unidos. Existem danos aos Estados Unidos nas políticas que o Trump desempenha contra a Índia e contra o Brasil. Só que Brasil e Índia são prioridades. São membros dos BRICS e existe o movimento do Trump de tentar esvaziar os BRICS. Os BRICS se apresentam como uma plataforma alternativa em relação aos Estados Unidos, uma alternativa em relação ao domínio do dólar. Tentam ser uma alternativa a toda essa escravidão por dívidas de instituições que estão ligadas ao projeto dos Estados Unidos. Daí o fato dos ataques do Trump, do governo dos Estados Unidos, né, independente de Trump ou Biden ou qualquer outro, contra os BRICS. Mas o Trump verbaliza isso claramente, torna tudo mais fácil, muito mais pedagógico, quando ele diz que quer acabar com os BRICS, que vai atacar os membros dos BRICS. Então ele avisa e ataca. Ele só não faz mais, por quê? Porque ele sofre dano e é forçado a recuar até para não perder o controle das coisas. Mas é preciso ver essa fala desse representante do governo dos Estados Unidos dessa forma, né? E quando a gente fala de Brasil e Índia, a gente percebe o quê? Que o setor agrícola do Brasil e da Índia estão sendo atacados. No caso da Índia, a gente vê o quê? Que o Trump está mirando e falando a respeito disso, que ele quer os mercados agrícolas da Índia. Ele já falou sobre isso. E lógico, se o Narendra Modi embarcar nisso, os setores agrícolas indianos, mais uma vez, vão para a rua, que não seria a primeira vez, para pressionar o governo, mas antes por causa de outros motivos, né? E sobre isso é importante perceber como os democratas e os republicanos, ou melhor, né, como os democratas e o Trump e o trumpismo têm uma levada diferente, né, no que tange essa questão de Brasil e Índia, mas que buscam, no final das contas,
dividir os BRICS, né? Fragilizar os BRICS. Os democratas tinham uma certa levada, né? Os democratas buscavam ali um trabalho de conquista, né, de assédio a Brasil e Índia, com esse discurso de fiquem do lado democrático, se afastem das autocracias. A gente via muito ao longo do governo Biden essa questão. E a gente ainda vê setores da OTAN que continuam, embora o Trump não adote essa forma de proceder, falando dessa forma. Brasil e Índia não deveriam estar ali com China, com Rússia, né? Inclusive isso também é dito em relação à África do Sul. A África do Sul deveria se afastar dessas autocracias e assim por diante, né? E lembrando que não é só, os BRICS não são mais só os países que compõem essa sigla, né? Tem mais países, daí falam a respeito do Irã também e assim por diante. Então o ponto é esse, né? O Brasil, Índia e África do Sul deveriam se afastar de Rússia, Irã, China, que são autocracias. Estou pegando o discurso que esses setores defendem. Já o Trump, ele tem uma outra levada, que é submeter, né? Eu não vou enfraquecer a partir do flerte e da atração. Eu vou... E, lógico, esse flerte e atração sempre terminam no pior lugar, né? Estilo Viúva Negra, né? Esse jogo dos democratas, eles só passam chantilly, mas o risco é o mesmo, né? Aí o Trump, ele vem pé na porta e soco na cara, entendeu? Ele vai para cima, ele mete pressão e diz, ó, se vocês não se separarem, não se afastarem, não pararem de comercializar, eu vou tarifar vocês e eu vou fazer o escambau. Esse que é o ponto. Só o Trump não tem tido sucesso nesse jogo que tem feito, né? Tanto é que ele tem aproximado mais os países, né? No caso de Brasil e Índia, no caso do Brasil ainda mais da China, e no caso da Índia, em relação à China, ele tem feito a Índia deixar em segundo plano questões mais graves, né? Agora, e para encerrar o vídeo de hoje, entro no último tema que eu trago para discussão. Trago a seguinte matéria da Reuters. China assina acordo com Zâmbia e Tanzânia para modernização ferroviária no valor de 1,4 bilhão de dólares. Entro aqui no texto da matéria. China, Zâmbia e Tanzânia assinaram na segunda-feira um acordo de 1,4 bilhão de dólares para reformar a ferrovia Tanzânia-Zâmbia, uma rota vital para o transporte de exportações de cobre da região, informou o governo da Zâmbia. O acordo visa reabilitar a ferrovia e comprar locomotivas, vagões de passageiros e vagões. Eu sei que quando eu falo a respeito de projeto de ferrovia da China com países do continente africano, vocês devem lembrar também que os Estados Unidos também têm o seu projeto de parceria ferroviária e que envolve ali o escoamento de minerais produzidos no centro da África para serem escoados por Angola. A gente está falando sim do corredor Lobito, inclusive eu coloquei aqui na imagem essa questão. O projeto dos Estados Unidos, ou seja, dessa parceria dos Estados Unidos com República Democrática do Congo, Zâmbia, eu pintei ali de amarelo Zâmbia colocando essa parceria com a China, mas Zâmbia também faz parte do projeto do corredor Lobito. Então tem República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola, né, que faz parte do corredor Lobito, ou seja, a ferrovia leva até Angola e ali da zona portuária de Angola escoa pelo Atlântico. E a parceria da China, essa que a matéria está falando, envolve ali Zâmbia e Tanzânia e promove o escoamento de minerais pelo Oceano Índico. Tanto é que bem no final do governo Biden, ele promoveu uma visita a Angola. Eu falei sobre isso aqui com vocês, né? A respeito dessa visita do Biden a Angola, para falar a respeito desse projeto do corredor Lobito, que é do interesse dos Estados Unidos e dos países envolvidos ali também, né? E a gente vê uma preocupação especial do Trump no que diz respeito à questão da mediação do confronto que envolve a República Democrática do Congo e os rebeldes do M23, que são apoiados por Ruanda. Aí o Trump está promovendo a mediação de olho nessa questão dos minerais da República Democrática do Congo, e a gente já conecta essa questão do corredor Lobito, porque a função é justamente essa, é levar esses minerais até o litoral, né, e de Angola eles serem escoados pelo Atlântico. Então a gente vê o mesmo projeto. O Biden trabalhou nesse projeto, falamos a respeito da visita do Biden a Angola, e o Trump também está trabalhando nisso. Só que tem muita coisa no caminho ali para essa questão dos confrontos que acontecem na República Democrática do Congo. Por quê? Porque é preciso que a República Democrática do Congo ceda e não apoie grupos que são rivais do governo de Ruanda,
E é preciso que Ruanda, o governo de Ruanda ceda e não apoie grupos que são adversários do governo da República Democrática do Congo. E é preciso ver o que o M23, como é que o M23, que é uma força rebelde, vai ficar no meio disso tudo também. Então, tem muita coisa ali para... E lógico, a tensão continua, né? O Trump apresenta como se a paz tivesse chegado, mas o fato é que ela não chegou. Ponto que a gente discutiu várias vezes aqui, né? Os Estados Unidos têm muitas dificuldades no continente africano, é muito papo e pouca ação, é um monte de blá 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 e interesses de subjugar os países e pouca solução para os problemas concretos que os países têm, né? Já a China faz um caminho contrário, é bastante ação e pouco blá blá blá, oferecendo soluções em termos de infraestrutura, em termos de tecnologia para os países, daí o seu sucesso se a gente comparar com os Estados Unidos. E lógico, além disso, a China tem todo um histórico de apoio ao processo de independência no continente africano, que também gera uma imagem positiva da China no continente, diferente da imagem que os Estados Unidos têm, né? Então é preciso observar dessa forma também, né? Não só pelo atual movimento, né, de Estados Unidos muito blá 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 e pouca ação, e a China o contrário, como também a imagem histórica, né, que esses dois aí têm em relação a países do continente africano. E lógico, os Estados Unidos têm uma preocupação com a questão dos minerais, tem uma desvantagem em relação à China, a China nada de braçada aí, e a gente vê essa disputa a partir de assuntos como esse que eu trouxe nessa matéria, que eu estou discutindo com vocês aqui para encerrar esse vídeo de hoje, diga-se de passagem, né? E aí o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem o canal importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá qual for a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso o e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, são várias faixas de valor e vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.